Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Mais um vídeo do nosso quadro Será que vale a pena, Bia? E hoje eu trouxe esses 3 pincéis aqui da LF Pro. Enquanto eu testava ele com vocês lá no nosso Instagram, aqui no Shorts, no nosso TikTok, vocês me perguntaram muito e pediram um vídeo para que eu trouxesse falando se eu tinha gostado deles, o que eu achei de cada um. Então, eu ia fazer um vídeo rápido no short sobre eles, mas aí resolvi fazer um vídeo mais longo para falar sobre os 3, né, cada um deles, e o que eu achei e se eu achei que valeu a pena. Eu vou começar falando desse daqui, que é o CS28. Ele é um pincel de corretivo, ele é o que faz menos tempo que eu tô testando, mas já tô testando aí há alguns meses ele, se não me engano 1 ou 2 meses, tá? Ele tem esse formatinho aqui, ó. Ele parece um pincel redondinho que vai, na ponta ele vai afinando. Ó, as sardinhas dele são mais juntas. Ele é bem fofinho, tá? Você sente a maciez dele, ele é bem macio. Já fiz higienização e já lavei os 3, tá? Então, essas daqui são as cerdas deles, depois de bastante uso e já higienizado e já lavado também. Não saiu nenhuma sardinha, ele é bem macio e bem gostoso. Eu estou utilizando hoje só essa base aqui do Boticário, a base efeito natural da linha Intense. E vou passar com vocês agora o corretivo da Tracta para fazer a aplicação com ele. Eu vou passar bem pouquinho aqui, ó, só nessa bordinha aqui que eu tenho mais olheiras. E eu venho com ele, tá, fazendo a aplicação, dando batidinhas. Eu já testei ele de várias formas com vocês, como vocês já viram, quem não viu tá perdendo, né? Lá no nosso Instagram, já fiz shorts com ele aqui também com vocês. E ele é um pincel muito macio, muito fácil de espalhar corretivo. Se você quer uma cobertura maior, você vem dando batidinhas. E se você quer uma cobertura menor, você dá umas arrassadinhas com ele também, tá? Ele cobre muito bem. Aqui, ó, onde eu tenho um buraquinho, ele preenche muito bem. É um pincel muito fácil de trabalhar, tá? Aquela quantidade de corretivo é uma quantidade bem pouca que eu coloquei. E, ó, a cobertura fica bem leve, né, com aquela quantidade, mas eu consigo espalhar bem ele com esse pincel. Esse pincel, ele puxa um pouquinho de produto, tá, ó. Puxa um pouquinho de produto para ele, mas nada assim que desabone ele. Ele é assim como uma esponjinha também puxaria um pouquinho de produto. Se você não quiser fazer acabamento com a esponjinha depois que você utiliza ele, não precisa. Mas eu sempre gosto de fazer um acabamento com a esponjinha mesmo utilizando o pincel, tá? Mas se você não quiser, não precisa. Aqui, ó, no meu reguinho, eu gosto de passar um pouquinho mais de produto, mas eu vou deixar assim por enquanto para dar um zoom para vocês verem como que fica, né, a aplicação desse corretivo com o pincel. Fica bem bonito, né? Agora eu vou passar um pouquinho mais aqui, ó, de corretivo para vocês verem como que fica, né, a aplicação dele com o pincel com um pouquinho mais de produto. Então, ó, ele é um pincel que ele é muito fácil de espalhar o produto. Eu não uso ele só aqui na região dos olhos para espalhar. Eu gosto de utilizar ele também aqui nas voltinhas, ó, região em que o produto não fica bom aqui de espalhar com esponjinha, assim, não entra aqui, ó, nas voltinhas. E colocar em cima de espinhas, manchinhas, você vem só aplicando o produto, ele também é ótimo. Ele é um ótimo pincel. A minha opinião sobre esse pincel aqui é que ele é perfeito. Eu comprei ele na promoção pelo valor de R$ 27,40 e eu acho que ele valeu cada centavo. Gostei muito, muito, muito desse pincel aqui. Para corretivo, ele está sendo meu pincel favorito. E olha que vocês sabem que eu não sou muito chegada em pincel para corretivo. Eu gosto de utilizar com os dedos ou com a esponjinha, mas eu estou gostando muito desse pincel. Tá aprovadíssimo. E segundo pincel que eu vou estar mostrando para vocês, eu achei que estava gravando, então eu utilizei ele, tá meio sujo aqui agora por isso, tá? Mas só por isso. É o CS27, é esse pincel de precisão aqui bem fininho, tá? Você consegue fazer contorno do nariz com ele perfeitamente. Você utiliza produtos em pó e cremoso com ele. Eu vou estar utilizando primeiro essa paletinha aqui, a Essential 01, de contorno, iluminador e blush em pó, tá? Da Luciane Ferraz também, da LF Pro. Dessa paletinha aqui. Para mostrar para vocês, eu vou estar fazendo aqui o contorno no nariz, ó. Peguei um pouquinho. Ele é perfeito, ó, para isso, ó. Você faz um risquinho com ele e ele já fica.
Você até consegue esfumar com ele, ó. Vou dar uma esfumadinha aqui, o produto em pó com ele. Mas para esfumar eu prefiro pegar outro pincel, porque não fica um esfumado com acabamento tão bonito. O detalhe é que se você tiver pego um contorno muito mais escuro do que o tom da sua pele e a sua base ainda estiver meio úmida, você não vai conseguir esfumar, tá? Então, você tem que dar uma seladinha nela ou tá com uma base mais sequinha quando você for utilizar esse pincel aqui, senão ele vai marcar. Mas fora isso, ele é um pincel perfeito, ó, para você conseguir fazer esse tipo de contorno. Olha aqui como ele fica bonito e você consegue dar um acabamento com ele. Só que eu prefiro dar esfumar com outro pincel, tá? Mesmo conseguindo com ele, eu prefiro esfumar com outro pincel. Mas olha que lindo que fica o acabamento com ele. Antes de utilizar o produto cremoso para fazer o outro lado para vocês verem, eu vou usar a mesma paletinha, o mesmo contorno e vou fazer aqui, ó, um risquinho que eu tô gostando bastante de fazer com esse pincel, porque ele serve, né? É um pincel de precisão. Ele serve também para você fazer um risquinho aqui, ó, fazer um puxadinho aqui na maquiagem, fica muito bonito, ó. Ó, como que se você fosse fazer um delineado, né? Aqui, ó, ele faz uma base do delineado para você e fica muito, muito bonito, ó. Ele é muito bom. Esse pincel aqui, ele é um pincel de multifuncionalidades também. Não serve só para ali para contorno no nariz. Eu gostei bastante dele. Agora eu vou pegar aqui um produto cremoso para a gente fazer o outro lado do nariz. Já vou pedir desculpa para vocês se vocês não estiverem conseguindo me entender, não estiver conseguindo me expressar bem. Quem assistiu o vídeo anterior sabe que eu estou fazendo um tratamento, né? Então, ainda o remédio não está conseguindo me deixar vir as palavras ainda na minha memória. Ainda estou conseguindo ainda juntar, né, as palavras. Tô tentando aí, mas para não deixar vocês sem vídeo aí, tô fazendo os vídeos assim, então já peço desculpa. Vou utilizar o contorno cremoso também da LF Pro, na cor Desert, que eu também tô testando com vocês. Ó, mesmo o pincel, só dei ali uma limpadinha no papel higiênico. E vou fazer aqui também, ó, um tracinho no nariz. Ó. E aí eu vou tentar dar uma esfumadinha com ele mesmo aqui, ó. Só para vocês verem como fica bonito o acabamento com esse pincel aqui também, ó. Então, ó, para quem tem dificuldade em fazer o contorno, ó como ficou forte, tá vendo? Se eu desse um acabamento com outro pincel ou tirasse o excesso dele, né, para fazer esse acabamento, ficaria melhor. Mas é só para vocês conhecerem o pincel hoje. Então, para quem tem dificuldade em fazer contorno no nariz, fazer esses puxadinhos aqui, esse pincel aqui é perfeito. Eu gostei muito desse pincel aqui também. Ele eu também comprei na promoção por R$ 24,90. Acho que super valeu a pena, tá? E eu tô testando ele aí com vocês já há uns 2, 3 meses. Então, essa é a minha opinião dele desses tempos aí. Não caiu nenhuma sardinha ao lavar, ao higienizar. Tá super aprovado. E o último pincel que eu tenho para mostrar para vocês da LF Pro é o CS30. É esse pincel aqui, também chanfradinho aqui. Ele tem um corte diferente, ó. Ele faz tipo um côncavo aqui. A cerda deles também é super macia. Ele também é um pincel para contorno, tá? Só que ele é um contorno mais facial aqui, né? Para bochecha, testa, lateral e aqui do lado. Também serve para produto cremoso e produto em pó. E eu vou começar fazendo aplicação com produto em pó com ele para vocês. Eu vou começar com o mesmo produtinho que eu usei, tá? No nariz. Começar com o em pó primeiro. Então, eu pego aqui, ó, bem aqui do topinho da orelha e vou fazer um risco aqui, ó, em pó. Tá vendo que o em pó, ele faz um risco bem leve, ó. Foi com um tracinho bem leve. Eu posso pegar um pouquinho mais e trazer, ó. Fica bem levezinho. E eu consigo esfumar também com esse pincel, mas também é um pincel que eu não indico assim para esfumar. Você pode pegar outro, né, pincel mais fofinho para você fazer o esfumado depois que você faz a marcação. Mas ó, ele esfuma muito bem com esse pincel também. Só que eu sinto mais dificuldade de esfumar com esse daqui do que com aquele do nariz, tá? O do nariz eu passo, eu consigo esfumar bem com ele. Esse aqui eu sinto que ele é mais duro para fazer esse esfumado aqui. Mas ele faz muito bem a marcação. Desse lado aqui eu vou fazer todo com produto em pó para vocês verem, ó.
E a mesma coisa do pincel do nariz acontece com esse aqui. Se você pegar um produto em pó e não tiver selado a sua pele, passar ele tiver muito molhado, tá? Tua pele, você não vai conseguir esfumar com esse pincel aqui. Você vai ter que vir com outro pincel para para esfumar aquele produto em pó. Então, eu sugiro que esteja com a pele mais selada quando for fazer o esfumado com esse próprio pincel aqui, se for o produto em pó ou uma base mais sequinha. Se não, se for em creme, não vai ter tanto problema. Vocês vão ver quando eu passar o produto em creme. E agora, essa parte aqui de baixo, ó. Aqui ele se encaixa mais perfeitamente, ó. Então, eu vou dar um zoom para vocês verem como ficou esse lado com o produto em pó. E agora eu vou pegar o produto em creme pro outro lado. Já dei uma limpadinha no pincel pra gente pegar o produto em creme. O em creme tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque ele é mais forte. Então, ó. Tá vendo? Fica a marquinha certinho. Eu vou pegar um pouco mais, que eu costumo utilizar bem pouco, né, dos produtos. Então, pra vocês é difícil ver na câmera, mas, ó. Fica certinha a marquinha e você consegue esfumar bem fácil com ele, ó. Quando é em creme, é muito mais fácil de fazer o esfumado com ele, mas também eu não indico, eu prefiro um pincel mais fofinho para ficar um acabamento mais bonito, né? Que ele não é feito para esfumar, ele é feito para marcar mesmo, para você conseguir deixar marcada ali, fazer certinho a parte onde vai o contorno, né? Quem não sabe, a LF Pro é da Luciane Ferraz, que é uma maquiadora. Então, ela faz esses produtos, né, os pincéis, tudo pensando para facilitar, né, a vida dos maquiadores. Então, esses produtos são feitos já próprios para facilitar o dia a dia do maquiador, que é quem vai utilizar mais esse tipo de pincel. Então, aqui, ó, um zoom com produto em creme. E o que eu tenho para falar sobre esse pincel aqui? Esse pincel, ele não é um pincel, tá? Que ele ganhou o meu coração, não, tá? Ele não é um tipo de pincel que eu compraria novamente, porque eu não sou maquiadora. Se eu fosse maquiadora, ele é um pincel que eu utilizaria bastante. Se você é maquiador e gosta, né? Tem que fazer a marcação, fica mais fácil para você depois vir com outro e esfumar. Eu utilizaria bastante ele. Mas no meu dia a dia, que eu faço só minha maquiagem simples, eu já não utilizaria tanto ele, porque eu teria que vir, eu acho mais fácil vir com outro esfumando, então eu prefiro já vir com aquele pincel que eu vou esfumar para fazer o contorno. Então não é um pincel que ganhou meu coração, mas é um ótimo pincel, ele é um pincel bom. Eu comprei ele também na promoção por R$ 25,90. E para você que utiliza esse pincel, eu acho que ele vale a pena. Já para mim, que não utilizo, né, esse pincel, quase não vou utilizar ele, não vou ficar tanto fazendo marcação para vir esfumando com ele. Já acho que para mim ele não valeu a pena, mas isso é questão do meu gosto, porque, né, sou uma pessoa que quase não faço maquiagem assim. Mas vou utilizar porque eu comprei, tá? Não compraria ele novamente, é isso que eu quero dizer. Então, essa foi minha opinião sobre os pincéis da Lu, tá? Da LF Pro. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários o que acharam, o que querem mais para os vídeos. Desculpa aí, né? Não tá conseguindo ainda me expressar bem. E até o próximo vídeo.